Olá, amantes da história. Vocês acham que conhecem Roma? Pensem de novo. Antes dos Césares, dos gladiadores e do Coliseu, existiu uma era de reis, lendas e segredos que os livros de história raramente contam em detalhes. Uma época em que Roma era apenas uma pequena aldeia nas margens do Tibre, governada por 7 homens cujas histórias são um mix de mito, guerra e genialidade. Estão prontos para desvendar os segredos dos 7 reis de Roma? Tudo começa com a lenda mais famosa de todas, Rômulo e Remo, os gêmeos amamentados por uma loba. Mas a história da fundação de Roma é também a história do primeiro grande crime da cidade. Rômulo, movido pela ambição, assassina o próprio irmão para se tornar o primeiro rei. Ele não só fundou a cidade, mas também a populou de uma forma bem controversa, organizando o famoso Rapto das Sabinas. Uma estratégia brutal, mas que garantiu o futuro de Roma. Rômulo estabeleceu as bases do exército e do senado, criando a estrutura que um dia dominaria o mundo conhecido. Após o reinado turbulento de Rômulo, Roma precisava de paz. E foi isso que Numa Pompílio, o segundo rei, trouxe. Diferente do seu antecessor, Numa era um homem de fé e sabedoria, não de guerra. Ele olhou para os céus e organizou o calendário romano, dividindo o ano em 12 meses. Criou os principais colégios sacerdotais e estabeleceu os rituais religiosos que seriam seguidos por séculos. Numa Pompílio ensinou aos romanos que a piedade e a ordem eram tão importantes quanto a espada, construindo o Templo de Jano, cujas portas só se abriam em tempos de guerra. Durante todo o seu reinado, elas permaneceram fechadas. Mas a paz não durou para sempre. O terceiro rei, Tulo Hostílio, era a imagem espelhada de Numa, um guerreiro nato. Com ele, as portas do Templo de Jano se escancararam. Seu reinado foi marcado pela guerra constante, principalmente contra a cidade vizinha de Alba Longa. A lenda conta que o destino da guerra foi decidido num combate épico entre trigêmeos, os Horácios de Roma contra os Curiáceos de Alba Longa. Roma venceu e Tulo Hostílio dobrou o tamanho da cidade. Ele era a personificação do espírito marcial romano, mas seu fim, segundo a lenda, foi trágico. Fulminado por um raio de Júpiter por ter negligenciado os deuses. O quarto rei, Anco Márcio, neto de Numa, buscou um equilíbrio. Ele entendeu que Roma precisava tanto de guerra quanto de paz. Anco Márcio expandiu o território romano até o mar, fundando o porto de Óstia e garantindo o acesso às vitais salinas. Construiu a primeira ponte de madeira sobre o rio Tibre, a Ponte Sublícia, conectando as duas margens e impulsionando o comércio. Ele foi um rei construtor e estrategista, que fortaleceu Roma tanto militarmente quanto economicamente, preparando o terreno para uma nova dinastia. E essa nova dinastia chegou com os etruscos. O quinto rei, Tarquínio Prisco, não era romano de nascimento. Ele era um estrangeiro ambicioso que, com sua inteligência e carisma, conquistou o povo e o trono. Tarquínio foi um grande urbanista. Ele drenou os pântanos do vale onde hoje fica o Fórum Romano, construiu a Cloaca Máxima, o sistema de esgoto que ainda funciona e iniciou a construção do Circo Máximo, o palco das famosas corridas de bigas. Ele transformou a aldeia de Roma numa verdadeira cidade. Seu sucessor, Sérvio Túlio, o sexto rei, tem uma das origens mais humildes. Dizem que era filho de uma escrava, mas seu reinado foi um dos mais importantes. Ele foi um grande reformador social. Criou o censo, dividindo os cidadãos em classes com base na riqueza, o que redefiniu os direitos e deveres militares e políticos. Ele também construiu a famosa Muralha Serviana, uma defesa formidável que protegeu Roma por séculos. Sérvio Túlio democratizou à sua maneira a sociedade romana, mas seu fim foi trágico, vítima de uma conspiração liderada por sua própria filha e seu genro. E assim, chegamos ao sétimo e último rei, Tarquínio, o Soberbo. Seu nome já diz tudo.
Ele assumiu o poder através do assassinato de Sérvio Túlio e governou como um tirano. Ignorou o Senado, executou seus opositores e sobrecarregou o povo com obras monumentais. A gota d'água foi a violência cometida por seu filho contra a nobre Lucrécia. O suicídio dela foi a faísca que incendiou a Revolução. Liderados por Lúcio Júnior Bruto, os romanos expulsaram Tarquínio e juraram nunca mais serem governados por um rei. Em 509 a.C., nascia a República Romana. De um fratricídio a uma revolução, a Era dos Sete Reis moldou o destino de Roma. Eles nos mostram que a história é feita de opostos: guerra e paz, tirania e justiça, mito e realidade. As fundações do maior império do mundo foram construídas sobre as ações, os sonhos e os erros desses 7 homens. E aí? Gostou de mergulhar nesse capítulo esquecido da história romana? Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras históricas. Obrigado por assistir e até a próxima!